E hoje nós vamos falar sobre um tema. Um tema que tem muita gente que fala assim: eu quero viver os sonhos do Senhor na minha vida. Eu quero viver as promessas. E essas pessoas, muita gente até mesmo às vezes acaba dizendo assim: Senhor, cadê minha bênção? Cadê a minha vitória? Cadê? Eu quero viver as promessas do Senhor na minha vida. Por quê? Porque a tua palavra diz que eu sou mais que vencedor sobre toda e qualquer situação. A tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. E muitas vezes nós esquecemos o que é que vem antes da vitória. Muitas pessoas não entendem que até nós chegarmos lá, existe um tempo e um processo. Até o ouro, ele tem que passar por um processo para ser o ouro comercializado. Assim como o diamante também. O ouro, ele precisa passar por um processo. Que processo? O processo de purificação. Porque o ouro, quando ele é retirado da natureza, ele vem cheio de misturas. Tem prata ali no meio, tem um monte de coisa ali no meio. Então ele precisa passar por um processo de purificação. Assim também como o diamante. O diamante, como é que ele é feito? Os estudiosos, falam que ele é criado através de erupções vulcânicas. Ele é feito à base de pressão. Muita pressão, um calor altíssimo. Assim que é formado os diamantes. E o interessante é que, a se tirar disso aqui, o diamante e o ouro, é que os dois, eles não nascem prontos. Os dois, eles passam por um difícil e longo processo. Eles não nascem prontos. Tem um processo, tem um tempo, até eles alcançarem o seu devido potencial. E com a gente, às vezes a gente acha que com a gente vai ser diferente. Mas com a gente não é diferente. É assim com Deus também. Deus, ele vem e ele purifica as nossas vidas. Ele vem para tratar com a gente, tratar o nosso coração, tratar a nossa alma, tratar a nossa mente, que é a nossa alma. E isso faz o quê? Isso leva tempo. Isso é um processo. E nesse processo a gente não pode pular as etapas. Por quê? Porque se nós pularmos as etapas, nós não iremos alcançar aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas. O processo, o que faz o processo? O processo ele nos prepara para nós vivermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. A nossa vida, se a gente parar para pensar, a nossa vida ela é feita de transformações. Transformações. A Bíblia fala, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Hoje ele dá o pão, amanhã vai ser hoje, ele vai dar o pão de novo, e assim por diante. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ou seja, Deus ele sempre tem algo novo para falar. Deus ele sempre tem algo novo para fazer nas nossas vidas. Às vezes a gente olha para os personagens da Bíblia, como Davi, como Josué, como Moisés, Samuel, e a gente fica admirado com aquilo que eles viveram, com o que Deus fez na vida deles. Ficamos ou não ficamos? Mas se a gente parar para pensar, a gente vai ver que eles tiveram um processo de transformação. Eles tiveram que passar por um processo, um tempo. Se a gente for atrás, se você for atrás, você vai ver que teve algo antes da vitória chegar para a vida deles, que levou eles a viverem a transformação. Antes de nós atingirmos o lugar mais alto que Deus ele tem para nós, a gente não pode se esquecer que existe uma escalada para a gente. Deus ele tem o mais alto, mas a gente tem que esquecer que não pode esquecer que existe um caminho a ser percorrido, até que nós alcancemos o topo que ele tem para nós. Antes de vivermos grandes coisas da parte de Deus, também existirão grandes renúncias, grandes sacrifícios, entregas. E muitas vezes queremos receber as coisas de Deus,
Queremos receber de Deus nas nossas vidas, mas não queremos dar. E sem dar, a gente não recebe. Porque a palavra de Deus fala, quem dá, recebe. E nós temos que tomar cuidado para a gente não cair como aquele, a Bíblia fala sobre o mar morto, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser o mar morto. Porque o mar morto, ele recebe, mas ele não dá. Ele recebe, mas ele não dá. Ele absorve, mas ele não consegue entregar. E a gente tem que tomar cuidado para que nós não passemos toda a nossa vida aqui na terra e a nossa vida seja dessa forma. Porque existem muitas pessoas que querem exigir o cuidado de Deus. E Deus cuida da gente, sim ou não? Deus cuida da gente. Deus cuida em todos os sentidos. As pessoas querem a ajuda de Deus, e muitas das vezes querem ajuda em algo que não está fluindo da forma como ela queria que estivesse fluindo. Mas elas não querem dar 1 minuto do seu dia para Deus. E eu falo 1 minuto porque às vezes se eu falar 10, 20 minutos, para muita gente pode ser impossível, pode ser difícil. Pode ser complicado. Querem receber, mas não querem dar. Querem a vitória, mas não querem o que vem antes da vitória. Pode olhar para a Bíblia, pode olhar para as histórias das pessoas que viveram coisas extraordinárias, não só na Bíblia, como fora dela. Pessoas que se deram bem na vida. Você vai ver que elas não se tornaram grandes influências à toa. Teve algo que vem antes. Antes delas provarem daquilo ali. Veja o que essa pessoa fez. A entrega que ela teve. O que foi gerado antes. Porque às vezes nós queremos exigir de Deus algo que nós nunca entregamos. Abel, Caim. Abel fez o quê? Ofereceu as primícias daquilo que ele tinha a Deus. E Caim ofereceu, a Bíblia fala que ele ofereceu uma oferta. E quando a Bíblia fala assim, ofereceu uma oferta, é como se a Bíblia estivesse falando assim, ele ofereceu uma oferta, tipo algo que, qualquer coisa. Ele ofereceu qualquer coisa. Aquela pessoa que entrega, mas entrega por dar. Essa foi a oferta de Caim. A Bíblia fala que Deus honrou Abel. Recebeu a oferta dele, recebeu com alegria. E a Bíblia fala depois que Caim, ele foi reclamar. E às vezes tem gente que está dizendo, Senhor, por que eu não recebi a minha vitória? Por que eu não recebi a minha bênção? Mas espera aí, vamos voltar lá atrás e vamos ver se você viveu aquilo que vem antes da vitória. Vamos voltar lá atrás e vamos ver. Sabe, o ano está acabando, a gente está em que mês? Outubro, novembro, dezembro, e já é um novo ano. O ano está acabando, mas eu creio que muita coisa pode acontecer na sua vida ainda. Eu creio que muitas bênçãos podem acontecer na sua vida. Por quê? Porque para Deus mudar a vida de uma pessoa, Ele só precisa de 1 minuto. 1 minuto é o suficiente para Deus mudar a vida de uma pessoa. 1 minuto. Você está parando para prestar atenção nisso? 1 minuto. 1 minuto é suficiente para Deus fazer com que a gente prova o novo dele? 1 minuto. E por que eu falo isso? Porque a Bíblia fala sobre a mãe de Moisés. A mãe de Moisés colocou ele num cestinho, não foi? Colocou na água lá. E a Bíblia fala que aquele cestinho foi boiando e foi descendo o rio. Miriam foi acompanhando o cestinho. A irmã de Moisés foi acompanhando. E naquele momento Moisés era um escravo. Mas quando Miriam pega Moisés e entrega, ele deixa de ser um escravo para ser um príncipe. Deus só precisou de 1 minuto. 1 minuto é o suficiente para Deus mudar toda a nossa vida. A Bíblia fala sobre Davi.
Samuel falou o quê? Ninguém senta na mesa até Davi chegar. Davi, ele foi como pastor de ovelhas, mas quando ele voltou, ele era rei. Deus, ele só precisa de 1 minuto. 1 minuto é suficiente para Deus transformar a sua vida. 1 minuto é suficiente para Deus transformar a minha vida, em todos os sentidos. Mas agora, o que é que vem antes disso? O que é que vem antes da vitória? Tem muita coisa grande para acontecer na nossa vida, mas vamos ver o que é que vem antes da vitória? Sim ou não? A primeira coisa que vem antes da vitória, que vem antes das promessas se cumprirem, é o louvor. Diga para o seu irmão, louvor. Atos 16, no versículo 22 até o 32, vai falar sobre Paulo e Silas, que estavam lá sendo perseguidos. Mas eles estavam sendo perseguidos porque eles fizeram coisas ruins? Não, eles estavam sendo perseguidos porque eles fizeram o que era bom. Eles fizeram o que era bom. E ali fala que eles estavam presos num cárcere, prontos para serem julgados. Mas o engraçado é que a gente não vê na história de Paulo e Silas eles reclamando, eles dizendo: Pai, Senhor, eu estou fazendo o que é bom. Nós estamos aqui sendo chicoteados, açoitados, mas nós estamos levando a Tua palavra, nós estamos fazendo o que é bom, nós estamos levando a Tua justiça, nós estamos Te honrando. E isso está acontecendo com a gente, sendo chicoteado, sendo preso, açoitado, pronto para ser julgado, podendo até ser morto. Senhor, como é que é isso? O que é isso? A gente não vê isso, mas a gente vê muito isso nos dias de hoje. Muitas pessoas estão dando esse tipo de resposta. A coisa apertou, a luta veio, a dificuldade veio, aquela pessoa reclama. Diga assim para a pessoa que está do seu lado, fala assim: não reclame, apenas clame. Por quê? Porque quando a gente clama, quando nós estamos clamando, nós estamos adorando. O louvor não é algo feito apenas para a gente fazer em apenas um momento da nossa vida. O louvor não é apenas para a gente chegar aqui na igreja e louvar meia horinha, 20 minutos. O louvor não é só isso. O louvor tem que ser contínuo na nossa vida. O louvor ele é para a eternidade. Nós estamos fazendo aqui aquilo que nós vamos fazer no céu. A gente só está sendo preparado. A gente só está treinando aquilo que a gente vai viver lá no céu. O louvor ele tem que ser constante na nossa vida. Ah, pastor, mas está difícil, está chorando, louve. Não tem uma música que é assim? Está chorando, louve. Está sofrendo, louve. Não importa o que você esteja vivendo, louve. Por quê? Porque o seu louvor vai invadir os céus. Mas o que é que tem saído da nossa boca? O que é que tem saído dos nossos lábios? Não, pastor, eu só vou louvar quando as coisas estiverem tudo bem na minha vida. Eu só vou louvar quando a minha vitória chegar. Diga assim: o louvor vem antes. O louvor vem antes. Por isso que Paulo e Silas, eles louvaram ao Senhor. Eles louvaram ao Senhor e de repente algo aconteceu. Então quando uma coisa ele apertar para você, quando as coisas apertarem na sua vida, você pode ter certeza que o diabo ele está furioso com você. Mas por quê? Pensa comigo, Paulo e Silas naquela prisão, presos, açoitados, num cárcere, sendo perseguidos, prontos para serem julgados, podendo até morrer. Essa história está sendo parecida com que história? Jesus. Ou seja, eles estavam ali, mas eles estavam... Minha história está parecida com a de Jesus. Está parecida com a de Jesus. Então quando a coisa apertar para você, é porque o diabo está furioso. Mas ele está furioso por quê? Porque ele está vendo Jesus em você. É simplesmente por isso. Porque ele está vendo Jesus em você. E é por isso que a dificuldade pode vir, mas nós vamos louvar, nós vamos adorar, nós vamos engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos abrir os nossos lábios em gratidão e não murmuração. E nós não vamos louvar simplesmente por aquilo que
Deus pode fazer. Nós vamos louvar por aquilo que Ele é. Porque foi isso que Paulo e Silas eles fizeram. Eles não louvaram porque sabia que Deus ia dar o terremoto e que os cárceres iam se abrir. Eles não louvaram por isso. Eles simplesmente louvaram e oraram. E o que aconteceu? Deus fez o que tinha que fazer. Então antes da vitória vem o quê? Antes da vitória vem o louvor. E se tem algo que na minha vida eu tenho praticado todos os dias, é isso aqui. Louvar, adorar. É algo que sempre amei fazer, mas não é algo que eu amo fazer somente quando tudo está bem. Não é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que louvar, adorar quando tudo está bem, mas quando tudo está mal também. O louvor ele vem antes. Por quê? Porque é nesses momentos que só quem adora, só quem louva sabe. Quem louva sabe que nesses momentos parece que você está respirando Deus naquele ambiente. É naquele momento onde você abre o seu coração, aonde você fala tudo que está no seu coração. É naquele momento que Deus ele fala com você. Porque não é simplesmente cantar. Porque cantar, qualquer coisa que tem voz canta. Cantar, até papagaio eu já vi cantar. Mas eu estou falando de louvar. Estou falando de adorar. Eu estou falando de a gente entender, de nós entendermos o que é que nós estamos cantando. Que aquilo vai além de palavras vazias, que aquelas palavras que nós estamos liberando são palavras cheias de unção, são palavras cheias de poder, cheias da glória de Deus. Então a pergunta que fica é: será que o louvor ele está vindo antes da vitória na nossa vida? Será que o louvor está vindo antes? Ou será que o que está vindo é murmuração, reclamação, palavras nossas, palavras vazias? Ou será que estando tudo bem ou tudo estando mal, sempre vai ter um louvor que vai sair do nosso coração? Como é que vai ser? Por quê? Porque Paulo e Silas, eles viveram a vitória. Por quê? Porque eles louvaram antes. Mas o que é que vem antes da vitória? É simplesmente o louvor? Não. Vem o esforço também. Fala para o seu irmão, esforço. Por quê? Porque às vezes a gente quer espiritualizar demais as coisas e a gente acha que Deus ele vai fazer tudo pela gente. Que tudo vai ser Ele que vai fazer, quando não. Nós também temos a nossa parte na promessa. Ele nos inclui na promessa. Josué, no capítulo 6, do versículo 1 ao 7, lá vai dizer que o povo de Israel, eles se depararam diante das muralhas de Jericó. E qual que foi a direção que Deus deu para Josué? Vocês vão dar, durante 7 dias vocês vão dar voltas nas muralhas. Durante 6 dias vocês vão dar uma volta, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas. Mas será que Deus ele não tinha poder para simplesmente derrubar aquelas muralhas? Deus ele não podia simplesmente derrubar aquelas muralhas de uma vez e sem eles precisarem darem voltas nas muralhas? Sim. Deus poderia fazer isso aqui facilmente, mas Deus fez isso por quê? Porque Ele queria passar um ensinamento de um princípio. A Bíblia diz que eles tinham saído do Egito, e eles tinham visto coisas maravilhosas acontecerem, mas Deus sempre quis passar um ensinamento para eles, passar um princípio para eles. Quando eles se depararam diante do mar vermelho, eles simplesmente clamavam, mas qual que foi a direção de Deus? O que Deus falou? Marchem. Foi ou não foi? Marchem. Ou seja, Deus estava ensinando para eles. Porque o louvor vem antes, mas o esforço também. O que Deus queria mostrar ao povo de Israel, lá naquelas muralhas de Jericó, é que eles precisavam suar. Que eles precisavam se esforçar. E quando a gente se esforça por alguma coisa, a gente se doa por alguma coisa, a gente dá mais valor, não é verdade? Para aquilo que está acontecendo, não é? A gente dá mais valor. Eles tinham que fazer isso para viver as promessas de Deus. Mas tem gente que ela quer viver a promessa, mas ela não quer se esforçar. Às vezes Deus fala para a pessoa assim, você vai abrir uma loja de tal coisa. E essa loja vai crescer e vai bombar.
no Brasil e tal, não sei o que, beleza, a pessoa, você é um grande empresário. Você é um grande empresário, mas Deus vai lá escolher o ponto? Não vai. A pessoa é que tem que sair de casa e ir atrás, não é verdade? Fornecedor, cliente, é ou não é? Então tudo na nossa vida tem uma responsabilidade da nossa parte também. Existe um processo, um esforço, um caminho. Eu costumo dizer que o impossível é com Deus, mas o possível é com quem? É com a gente. Se você for parar para ver, pegar qualquer pessoa que saiu do nada e cresceu na vida, você pode ter certeza que ali houve uma dedicação, ali houve um esforço. Às vezes aquela pessoa faliu uma vez, faliu duas, faliu três, faliu quatro, faliu cinco, mas ela não desistiu, ela foi perseverando, foi vendo aonde errou, aonde não foi, e a pessoa deu certo. A pessoa chegou no topo, com a graça e a misericórdia de Deus, com a capacidade que Deus colocou naquela pessoa. Às vezes olhamos para pessoas e às vezes até menosprezamos pessoas. Às vezes olhamos para a pessoa falando assim, nossa, mas ele não devia ganhar tanto assim, vamos pegar aqui bateria, ele não devia ganhar tanto para tocar bateria. É um negócio fácil. Mas geralmente quem fala isso é por quê? Porque não quis pagar o preço para aprender a tocar bateria. É verdade ou não é? E assim na nossa vida em tudo. Aquela pessoa é tão fácil. Igual a história do chaveiro. O chaveiro chegou lá, trocou as coisas rapidinho. Rapaz, 50 para você fazer isso aqui. Aí ele colocou a chave dentro do carro, trancou o carro de novo. Falou, então tira. É ou não é? As pessoas costumam desvalorizar os serviços das outras pessoas, porque não querem pagar o preço, não querem se esforçar. É mais fácil criticar do que se esforçar para conquistar. As oportunidades, todos nós temos oportunidades, mas tem quem se esforce, quem se dedique para viver a promessa, e tem quem quer que Deus faça tudo. É ou não é? Então antes da promessa, da vitória, da bênção vir para a nossa vida, tem o louvor, tem a adoração, tem o espiritual, mas tem o esforço. E não é porque você vai conquistar na sua força, no seu poder, não é isso. É porque Deus ele colocou uma capacidade em você, e Deus ele quer que você use essa capacidade. Mas às vezes nós ficamos inertes, e aí nós deixamos de viver as promessas que Deus ele tem para nós. Quais são as promessas que Deus te deu? Eu sei que cada um aqui tem promessa. Quem tem promessa aqui? Todos nós temos promessa. Mas você quer vivê-la? Você quer viver a sua promessa? Eu quero viver a minha promessa. Mas o que Deus está dizendo? Então esforça-te. Esforça-te para você viver a sua promessa. A promessa, para ela acontecer, depende muito mais de nós do que de Deus. Por quê? Porque a bênção já está liberada. O caminho ele já deu. Ele é o caminho, ele é a direção. Mas o caminhar é de quem? Somos nós. O caminhar é a parte nossa. Então antes da vitória vem o louvor, vem o esforço, vem, mas também vem a entrega. 2 Crônicas 20, do versículo 1 ao 7. Segunda Crônicas 20, versículo 1 ao 7. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos munitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá, levantando-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, orou. Senhor, a oração dele: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo, força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti.
Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Olha o que está falando aqui. Se tem uma coisa que vem antes da vitória, é a entrega, é a dependência de Deus. A gente louva, a gente se esforça, mas entendendo que se a mão de Deus não for com a gente, se a mão de Deus não estiver com a gente sempre na nossa vida, a gente não vai conseguir nada. A gente não vai conseguir absolutamente nada. Porque se o barro ele não se entregar ao oleiro, o oleiro nada pode fazer. Quem que é o barro? Nós somos o barro. Quem que é o oleiro? Deus. Se nós não nos entregarmos, Ele não vai poder fazer nada. Tem que haver entrega. Tem que mostrar para Deus a dependência. Josafá, ele diante de uma situação difícil, que ele iria ter que enfrentar, o que foi que ele fez? Proclamou um jejum. Proclamou um jejum, foi orar a Deus. Isso mostra o que? Dependência. Senhor, eu dependo do Senhor. Davi, quando ele foi lutar com aquele gigante, ele foi lá e ele falou assim, ó, tá vendo eu, Davi, aqui, ó, eu vou derrubar você, eu vou acabar com a sua vida, você vai ver, eu vou arrancar a sua cabeça, você vai ver o que vai acontecer. Foi isso que ele falou? Não foi isso que ele falou. Ele chegou e ele falou assim, eu, Davi, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, o que ele estava falando? Eu dependo do Senhor. Ele mostrou a sua dependência em Deus. Aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, que foi até a casa de Simão, em Betânia, Maria. Aquela mulher que foi lá e quebrou o vaso de alabastro. O que foi que ela entregou? Ela fez uma entrega ali, mas aquela entrega não era uma simples entrega. O povo judeu, eles tinham um costume de quando a mulher ela estava pronta para se casar, ela iria se casar, a mulher ela tinha que adquirir um vaso de alabastro e ela ia colocando ali o perfume. Ela colocava o perfume dentro daquele vaso. Para quê? Por quê? Porque ela ia se apresentar para a família do noivo. E se ela chegasse lá na família do noivo com um vaso pequeno e com uma pouca porção de perfume, aquela família poderia não gostar dela. Mas se ela chegasse com um vaso grande, cheio de perfume, com certeza ela seria bem vista pela família do noivo. Então, a verdade é que essa mulher, ela não estava fazendo uma simples entrega, ela estava entregando tudo. Ela estava dizendo, eu entrego tudo na sua mão, eu entrego meu futuro, eu entrego a minha vida, eu entrego o meu tudo, eu entrego o meu casamento, tudo está nas suas mãos. Quando ela quebrou aquele vaso, é como se ela estivesse dizendo, eu quero depender de ti, Jesus. A minha dependência está no Senhor. E essa mulher, ela foi honrada, por quê? Porque ela está aqui, ó, a história dela está aqui na Bíblia, está na palavra de Deus. Para quê? Para chegar até nós hoje, e para que nós pudéssemos ser alcançados por essa palavra, e para que nós pudéssemos colocar na nossa vida essas palavras em prática. A dependência de Deus. A dependência de Deus, ela é tudo na vida de uma pessoa. Pastor, eu quero que, sabe, a minha família, eu vejo fulano, eu vejo a família do fulano lá, e Deus abençoando, eles unidos, eles abençoados. Sabe, pastor, eu quero a minha família assim. Entrega. Pastor, eu quero a minha vida, sabe, eu vejo fulano sendo usado por Deus. Olha quanto ele é cheio do Espírito Santo. Olha a unção que tem para a vida dele. Olha o que Deus tem feito através dessa pessoa. Eu quero isso para mim, eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero esse poder sobre a minha vida. Então entrega. É só se entregar. É só se render. É só se dar para Deus. Mas não é se dar para Deus apenas em palavras. É se dar para Deus em atitudes. O que é que vem antes da vitória? Louvor, esforço. Mas sem entrega, vai ser apenas uma vitória. Uma vitória que não vai preencher a nossa alma. Uma vitória que não vai preencher o nosso coração. A gente tem que ir além. A gente tem que ir muito além. Por quê? Porque só Deus é quem pode completar a nossa vida.
Só Deus aqui pode completar a nossa vida. Nele tem que estar a nossa dependência. A palavra de Deus diz: sem mim, nada podereis fazer. Então acredito que Deus tem muitas bênçãos para liberar sobre a sua vida. Deus, na verdade, Ele já liberou sobre a sua vida. O que é que eu preciso louvar? O que é que eu preciso fazer? Simplesmente louvar, simplesmente adorar, simplesmente se esforçar, se preparar para viver a promessa de Deus e declarar que a nossa dependência está nele. E nessa noite nós vamos louvar. E eu gostaria que vocês colocassem de pé. Nós vamos louvar. E eu acredito que, como aconteceu com Paulo e Silas, cadeias vão ser quebradas, ferrolhos vão ser despedaçados, correntes vão cair por terra. E eu creio que a bênção ela já está batendo na sua porta. Eu creio que coisas vão acontecer na sua vida em nome do Senhor Jesus. Então renda o seu coração, abra o seu coração, fale com Ele, crie a sua intimidade com Deus nesse momento. É o seu momento, é você e Deus. É você e Deus. Fala para Ele: Espírito Santo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha casa. Eu me rendo, eu coloco meu coração diante da Tua presença, eu rasgo meu coração. Senhor, a minha dependência ela está no Senhor, Pai. Esforça-te, louve. Pastor, mas as coisas estão difíceis na minha vida. Esforça-te, louve. Parou, chega de lamentações, chega de reclamações, chega de viver as dificuldades. Viva a promessa, viva aquilo que Deus ele já prometeu, viva aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida. Fala: Espírito Santo, que as suas promessas se cumpram em mim, Deus. Capacita-me, Pai. Eu vou exercer, eu vou colocar em prática a capacidade que o Senhor colocou na minha vida, Deus. Eu quero vencer com o Senhor, Deus. Fala: Pai, eu quero construir a minha vida em Ti. Eu quero Te dar louvor, não só nos momentos bons da minha vida, não. Eu quero Te louvar em todo o tempo, quando tudo está bem ou quando tudo está mal. Por quê? Porque eu não vivo pelas circunstâncias. Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu entendo quem o Senhor é na minha vida. Eu entendo o que eu sou. Eu tenho identidade. Nada, nem coisa nenhuma vai fazer eu parar. Eu vou avançar. Eu vou crer, Espírito Santo. É para eu dar 7 voltas. É 7 dias, eu vou fazer. Aquilo que o Senhor me dirigir, eu vou fazer. Eu vou obedecer. Porque nós só vivemos a bênção do Senhor quando nós obedecemos. Não tem como nós vivemos as coisas da parte de Deus sem haver obediência. Não tem como Deus alcançar nossa casa se nós não somos os exemplos dentro de casa. Nós, como os cristãos, como sal da terra, como luz desse mundo. Louve ao Senhor nessa noite. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável.
só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Erga suas mãos e declare assim: Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Queremos construir a nossa vida em Ti, Senhor. Pois a Tua palavra é o que nos orienta, a Tua palavra é a nossa direção. Tua palavra é luz para o nosso caminho, Pai. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. E nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, Deus. Diante dessa palavra, Senhor, que traz vida ao nosso coração, que traz direcionamento, Pai. E nós queremos colocar em prática, Deus, aquilo que o Senhor trouxe para nós. Nós queremos louvar independente das circunstâncias, Pai. Queremos nos esforçar, ó Pai. Queremos fazer, ó Pai, as coisas, pois o Senhor já nos capacitou, Deus. Não queremos ficar dando desculpas para Ti, Senhor, mas queremos pôr em prática a Tua palavra. Nós queremos, Senhor, nos render a Ti, Deus, em todo o tempo, Senhor. Pois sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Sem o Senhor nada somos, ó Pai. Nada podemos fazer sem Ti, Deus.
E a tua palavra declara: onde 2 de vós estiverem e colocarem alguma coisa diante de mim, quando vocês concordarem acerca de qualquer coisa, será concordado nos céus. E eu uno, Senhor, a minha fé com a fé, Senhor, do meu irmão. Eu uno minha fé com a fé da minha irmã nessa hora, Pai. E nessa hora nós oramos, ó Deus, repreendendo todo o espírito contrário, toda ação do inferno que vem para roubar a força dessa pessoa, para dizer que ela não é capaz, para dizer que ela não vai conseguir, para dizer que ela vai perder, que o Senhor não falou, como aquela voz que disse a Eva: foi o Senhor que falou isso para você? O diabo tentou colocar dúvida no coração de Eva, e o diabo tem tentado colocar dúvida nesse coração, mas nós nos colocamos diante da tua presença nessa hora, e nós repreendemos todas as vozes contrárias, toda ação do diabo que tem tentado contra a casa dessa pessoa, contra a família dessa pessoa, contra a saúde dessa pessoa, que caia por terra nessa hora, em nome de Jesus. Pois na presença do nosso Deus o mal não pode ficar, na presença do nosso Deus o mal não pode permanecer. E nós ordenamos: Satanás, pega tudo que é seu, todo pensamento, toda doença, toda enfermidade, síndrome do pânico, depressão, ansiedade, em nome de Jesus, caia por terra nessa hora. Em nome de Jesus, toda ação do inferno saia para a glória de Deus. Pois, Senhor, nossa vida está em Ti, Senhor. Nosso coração está na Tua presença. Que haja vida sobre a sua vida, meu irmão. Que haja vida na sua casa. Que haja vida na sua mente. Que você tenha uma mente criativa, em nome de Jesus. Onde você colocar a mão será abençoado. Onde você colocar a planta do seu pé vai ser abençoado para a glória de Deus. O seu celeiro vai ser cheio. Nenhuma promessa do Senhor cairá por terra na sua vida, pois nessa hora você se posiciona e você obedece à voz do Senhor. E você que crê, diga: Senhor, nessa noite eu me posiciono na Tua presença, e eu caminho, Senhor, contigo. Eu não permito que nenhuma voz venha me parar. Eu não permito que nenhuma voz venha me calar, pois eu tenho a Tua presença comigo, Senhor. E eu vou, Pai, porque a Sua presença está comigo. E vamos aplaudir bem forte e declarar: eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser. Assim declare: santo. Erga suas mãos assim. Santo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável.
adoração.